Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais falados e talvez mais temidos do mercado financeiro. Mas calma, a gente vai fazer isso de um jeito super simples. Se prepare para finalmente entender o que diabos é a tal da curva de juros. Pode parecer meio estranho, né? Um jogador de futebol explicando finanças, mas acredite, essa é a chave de tudo. A gente vai usar uma analogia do mundo da bola para entender um conceito que à primeira vista parece um bicho de 7 cabeças. Fica por aqui, que vai ser interessante. Bom, para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense que a nossa missão é prever qual vai ser o valor de mercado de um craque tipo Neymar daqui para frente. Ok, todo cálculo começa com o que a gente tem hoje, certo? No mercado, isso se chama valor spot. É basicamente o preço à vista. É quanto o Neymar vale agora, neste exato momento. Se um clube quisesse comprar ele, hoje pagaria isso. Esse é o nosso ponto de partida. Simples assim. Acontece que o futuro, bem, ninguém tem bola de cristal, né? Por isso, o que a gente faz são projeções. E quando a gente joga essas expectativas de valor ao longo do tempo num gráfico, voilá, a gente tem uma curva. E agora vem a parte mais legal. Olha só como diferentes cenários mudam completamente o desenho dessa curva. Se o Neymar tiver uma temporada normal, dentro do esperado, a curva segue um caminho previsível. Agora, se ele tem uma lesão pequena, o valor dá uma caída, mas a expectativa é que ele se recupere e o valor volte a subir. E se ele tem uma temporada, nossa, fenomenal, muito acima da média, aí não tem jeito, o valor dele dispara e a curva sobe com tudo. E esse ponto aqui é crucial. Presta atenção. A gente não está comparando o Neymar com o Messi ou com qualquer outro jogador. Não. A gente está olhando para o mesmo ativo, que no caso é o Neymar, e projetando o valor dele em vários momentos lá na frente. Daqui a um mês, 3 meses, um ano, é sempre ele. Certo. Agora que a lógica do futebol está clara na cabeça, vamos fazer a mágica. Vamos pegar essa mesma ideia e aplicar direto no mercado financeiro. A transição, olha, é bem mais fácil do que parece. E essa tabela aqui ilustra a conexão perfeitamente. Onde a gente falava do valor do jogador, agora a gente fala de taxa de juros. A expectativa de desempenho vira a expectativa sobre os juros futuros. E o tempo em meses se transforma no prazo de vencimento de um investimento. É a mesmíssima lógica, só que com vocabulário diferente. E então chegamos à definição de livro. Basicamente, a curva de juros é como uma fotografia do que o mercado financeiro inteiro está pensando sobre as taxas de juros para diferentes prazos. Seja para daqui a um mês, um ano ou 10 anos. Tá tudo ali, desenhado nessa curva. Lembra que a gente esperava que o valor do Neymar fosse aumentando com o tempo num cenário normal? Então, com a economia é parecido. Numa situação saudável, a curva de juros costuma ser inclinada para cima. Isso significa simplesmente que o mercado acha que os juros lá no futuro vão ser mais altos do que os juros de hoje. Tá, mas por que isso tudo importa na vida real? Para que serve saber disso? Vamos ver um exemplo bem prático. Um quebra-cabeça que muitos pais e mães por aí conhecem bem. A situação é a seguinte: imagine que as mensalidades da escola dos filhos são corrigidas por uma taxa, o CDI, que muda o tempo todo. Fica a pergunta: como é que se faz um planejamento financeiro, um orçamento, se o valor a ser pago lá na frente é uma completa incógnita? O desafio, então, fica bem claro. A gente tem um problema, que são esses pagamentos que flutuam. Isso gera o quê? Incerteza. E essa incerteza cria um risco danado para as finanças da família. Portanto, o objetivo é um só: encontrar um jeito de transformar esse custo imprevisível em algo fixo, conhecido, que dê para colocar na planilha. E para resolver esse tipo de problema, existem basicamente dois caminhos no mercado. Dá para a gente comparar com comprar uma roupa. Ou se vai num alfaiate fazer algo sob medida, ou se vai numa loja de departamento comprar algo de pronta entrega. A primeira opção seria o mercado de balcão, que a gente chama de OTC. É uma sigla em inglês para Over the Counter. Funciona assim: a pessoa vai direto numa instituição, tipo um banco, e negocia um contrato privado, totalmente personalizado para a necessidade dela. A analogia do alfaiate aqui é perfeita. O produto financeiro é feito sob medida, com um caimento impecável para resolver aquele problema específico, sabe? O vencimento é exatamente no dia que a mensalidade vence, só que toda essa personalização, claro, tem um preço. É mais caro. Já a segunda opção é o mercado de bolsa. Pensa num grande mercado público, super regulado, como a nossa B3 aqui no Brasil. Nesse ambiente, os produtos são todos padronizados e as regras do jogo são iguais para todo mundo.
E aqui entra a nossa loja de departamento. As roupas financeiras vêm em tamanhos padrão, PMG. Pode não ser aquele ajuste perfeito e exclusivo, mas é bem mais barato, super acessível e tem muito mais gente comprando e vendendo, o que a gente chama de liquidez. Esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o balcão, o nosso alfaiate, oferece total flexibilidade e um produto personalizado, mas custa mais e tem menos liquidez. Do outro lado, a bolsa, a nossa loja de departamento. Produto padronizado, muito mais barato, com liquidez altíssima, mas pouca ou nenhuma flexibilidade. Então a pergunta que fica é: qual dos dois é melhor? E a verdade é que não existe um melhor. Não é uma competição. O sistema financeiro, para ser saudável e completo, precisa desesperadamente dos dois. E o ponto principal é exatamente este. O mercado de balcão é tipo a alta costura das finanças. Ele resolve problemas únicos com uma precisão cirúrgica. Já o mercado de bolsa é o prêt-à-porter, a moda pronta para vestir. Ele democratiza o acesso, tornando soluções financeiras mais baratas e disponíveis para o grande público. Um não vive sem o outro, eles se complementam. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Do mesmo jeito que o desempenho de um jogador de futebol ajudou a gente a entender a curva de juros, que outras analogias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, poderiam ser a chave para a gente desvendar o próximo grande e complexo conceito financeiro? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia